E agora vamos resolver o exercício 3.4, letra B. Nós dividimos as perguntas deste exercício em A e B. Já resolvemos a letra A e vamos agora apenas retomar o enunciado do exercício. Em um distrito de irrigação, um sifão de 2 polegadas de diâmetro possui as dimensões indicadas na figura 3.19 e é colocado sobre um dique. Estime a vazão esperada sob uma carga hidráulica de 0,5 metros e a carga de pressão disponível no ponto médio do trecho horizontal do sifão. Então, a letra A foi a vazão, tá? E a letra B é a carga de pressão disponível, tá? No ponto médio, que é esse ponto aqui. Adote os seguintes coeficientes de perda de carga localizada. Entrada, KE igual a 0,5, aqui. Saída, KS igual a 1, nesse ponto. Curva de 45 graus, K igual a 2. Então, nós temos duas curvas de 45, uma aqui e a outra aqui, tá? Material da tubulação, ferro fundido com revestimento asfáltico. Utilize a equação de Darcy-Weisbach. Então, na letra A, nós já encontramos a vazão esperada e descobrimos que o valor da vazão foi de 2,9 litros por segundo. Vamos, então, agora para a letra B. Na letra B, ele pergunta qual é a carga de pressão disponível no ponto médio, tá? Então, aqui, basicamente, para a gente conseguir resolver essa parte, a gente vai trabalhar com esse trecho aqui. Nós vamos considerar a entrada da água aqui e o percurso da água desde a entrada até o ponto médio aqui, tá? Então, ela vai percorrer essa distância de 1,8 metros, mais metade dessa distância de 1,2, e aí a metade vai ser 0,6, tá? 0,6 metros. Então, o comprimento total do trecho percorrido vai ser 2,4 metros, que é o 1,8 mais 0,6. Nós vamos precisar desta informação aqui, tá? Outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte, ó. Eu posso considerar este ponto aqui como ponto inicial e este ponto como ponto final. Então, por exemplo, aqui eu posso chamar este ponto de H1 e este ponto de HM. Na verdade, estou chamando de H de propósito, porque eu vou trabalhar com a carga hidráulica no ponto inicial e a carga hidráulica no ponto médio. Então, para a gente descobrir a carga de pressão, a gente precisa primeiro descobrir a carga hidráulica no ponto médio. A carga hidráulica nesse ponto H1, ela equivale ao nível do reservatório, 50 metros. Então, por exemplo, se eu descer aqui, a carga de posição não vai ser 50, vai ser menor. Mas o que ela perde de carga de posição, ela ganha de carga de pressão. Eu não sei qual é esse valor exato, mas eu tenho aqui essa diferença, tá? Então, essa diferença que ela perde de carga de pressão, ela ganha de carga de... a diferença que ela perde de carga de posição, ela ganha como carga de pressão. Então, em um reservatório estático, onde a gente considera o reservatório constante, o nível do reservatório constante, a carga hidráulica disponível em qualquer ponto, ela é a mesma, tá? O valor numérico é sempre o mesmo. Então, a gente vai trabalhar com esse ponto, e nesse ponto a gente sabe que o H1 vale 50 metros, ok? Então, é com isso que a gente vai trabalhar. Então, aqui vai ficar assim, ó. Aplicando a equação da carga hidráulica, eu vou ter que a carga hidráulica no ponto H1 é igual à carga hidráulica em HM, no ponto médio, mais a perda de carga hidráulica entre esses pontos. O H1 eu tenho, é 50. O HM é o que eu quero descobrir, tá? Mais a perda de carga hidráulica. Então, esse exercício, para a gente descobrir o HM, esse daqui, nós vamos primeiro descobrir a perda de carga hidráulica
entre o ponto H1 e o ponto HM, ou seja, entre a entrada na tubulação até percorrer e chegar no ponto médio. A carga hidráulica, ela vai ser a somatória. Deixa eu arrumar aqui que não ficou bem feito. A perda de carga hidráulica, ela vai ser a somatória da perda de carga distribuída, que a gente pode calcular por Darcy vezes Bá, somatória de F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, mais a somatória das perdas de carga localizadas, KV ao quadrado sobre 2G. Então aqui eu vou colocar o ΔH, perda de carga hidráulica, eu não sei qual que é. Essa parte aqui, a somatória das perdas de carga localizadas, como o diâmetro é o mesmo, eu já fiz essa observação na letra A, logo a velocidade em todos os trechos vai ser a mesma e o fator de atrito também. Então, aqui já está o comprimento total. Então, é esse valor que eu vou colocar aqui, tá? O fator de atrito a gente já descobriu quando a gente fez o processo de convergência, tá? E o fator de atrito é esse aqui, ó, 0,0281. Então, é esse fator de atrito que a gente vai utilizar. Então, aqui vai ficar assim, ó. Desceu aqui um pouquinho, desculpa. Então, aqui vai ficar assim, 0,0281 vezes 2,4 dividido pelo diâmetro da tubulação, que é 2 polegadas, 50 milímetros, ou 0,05, vezes a velocidade. E aqui é importante lembrar que a velocidade a gente já descobriu, ela não muda, é a mesma, 1,46 metros por segundo, tá? Importante que a gente não pode usar arredondado, temos que usar o valor que a gente descobriu. Então, aqui vai ficar 1,46 elevado ao quadrado, né? Dividido por 19,6. Então, essa parte aqui corresponde à perda de carga distribuída. E aí a gente vai ter a somatória da perda de carga localizada. Então, essa parte vai ficar assim, 0,5, que é o coeficiente de perda da entrada, vezes 1,46 elevado ao quadrado, dividido por 19,6. Mais quem? Mais a perda de carga na curva de 45 graus. Então, aqui é 0,2 vezes 1,46 ao quadrado por 19,6 também, que é o 2G, tá? Continuando aqui, todo esse cálculo aqui, já colocando a resposta dessa primeira parcela, isso aqui corresponde a 0,1467, o que corresponde à perda de carga distribuída, mais 0,0544, isso corresponde à perda de carga localizada na entrada, na tubulação, mais 0,0218, tá? Que corresponde à perda de carga na curva de 45 graus, um pouco antes de chegar no ponto médio, ok? Então, somando esses três, a gente obtém o valor da perda de carga entre os pontos H1 e HM igual a 0,223 metros, tá? Então, era esse valor que a gente precisava para poder substituir aqui nessa equação, tá? Então, a gente vai retomar essa equação aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó. 50 é igual a HM mais ΔH, tá? Então, aqui vai ficar 50
é igual a HM mais 0,223, tá? Passando o 223 para lá, subtraindo, a gente tem que o HM é igual a 49,78 metros. Então percebam que é um valor condizente com a realidade. Quando ele sai aqui e ele entra na tubulação, a carga hidráulica nesse ponto é 50 metros. Ela vai perder carga hidráulica e nesse ponto aqui a carga já não é igual ao valor que está aqui, mas é maior que esse valor aqui, que é 49,5. Tá? Então, menor que 50 e maior que 49,5. Ok? Então, está certo. Então, quando você estiver fazendo o exercício, precisa prestar atenção nesses detalhes, porque dependendo do resultado que você obtiver no meio da resolução, você pode ter deixado passar batido alguma coisa e aí você não precisa fazer até o final para ver aonde que ficou faltando, tá? Então, encontramos o que a gente precisava, que é a carga hidráulica no ponto médio, para agora a gente descobrir a carga de pressão nesse ponto. Então, para isso, a gente vai utilizar uma das equações básicas de carga hidráulica, e a gente tem que a carga hidráulica é a somatória da carga cinética, V ao quadrado sobre 2G, mais a carga de posição, mais a carga de pressão, tá? Então, substituindo os valores aqui, eu vou ter 49,78 é igual a carga cinética, 1,46 ao quadrado por 19,6, mais o Z, e o Z, a carga de posição no ponto médio, esse valor está indicado aqui, ó, 50,5, tá? Que é o valor desse ponto aqui. Então, agora eu vou pegar e eu vou colocar esse valor aqui, tá? Mais 50,5 mais a somatória da carga de pressão, que é o que ele quer descobrir, ok? Então, continuando aqui embaixo, aqui vai ficar assim, ó, 49,78, tá? E já passando a carga cinética para lá, subtraindo, vai ficar menos 0,11, que é o valor da carga cinética, menos 50,5, que é o valor da carga de posição. Tudo isso é igual à carga de pressão, tá? E aí a gente obtém que a carga de pressão no ponto médio é igual a menos 0,83 metros. E aí eu já comentei sobre isso resolvendo exercícios do capítulo 1, tá? Talvez você possa estar se perguntando assim, ué, mas pode isso? A pressão estar menor do que zero? Existe pressão negativa? Nesse caso existe por um simples detalhe. Quando a gente admitiu que a carga de pressão, ou melhor, que a carga hidráulica nesse ponto aqui é igual a 50, é porque a gente está trabalhando com um conceito que a gente chama de pressões efetivas. Então eu tenho a pressão atmosférica atuando aqui, favorecendo que a água entre na tubulação, mas eu também tenho a pressão atmosférica atuando aqui, fazendo um efeito contrário. Então, nesse tipo de situação, eu posso considerar a pressão atmosférica igual a zero, tá? E o que ele indica na prática, e que é muito comum, onde a gente tem casos de sucção com bombas, por exemplo, nesse caso não tem bomba, mas a água ganha velocidade, perde pressão, e ela sobe também um pouco na tubulação, então ela perde mais pressão ainda, porque a água está subindo aqui, então à medida que ela vai subindo, ela ganha velocidade, perde pressão, e à medida que ela vai ganhando carga de posição, ela também perde mais pressão ainda. Então, esse valor negativo, ele está correto e ele indica que essa pressão aqui, ela é menor do que a pressão atmosférica, ok? Então, é isso que ele indica, que é menor do que a
carga de pressão atmosférica, tá? Uma vez que a carga de pressão foi de menos 0,83, que é menor que zero, tá? Então, esse foi o exercício 3.4, letra B. Espero que vocês tenham gostado do exercício. E gostaria de pedir aqui para você que está acompanhando os vídeos e que não é inscrito, que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal e ajude a divulgar esse canal, uma vez que eu coloco aqui todos os exercícios gratuitamente para vocês. Um grande abraço do canal Hidráulico e até o próximo exercício.